Quase a metade de tudo que é produzido no campo passa de alguma forma por uma cooperativa. O Brasil tem mais de 1.600 cooperativas agropecuárias que reúnem 1 milhão de associados e geram 200 mil empregos. Um exemplo de cooperativismo vem do oeste do Paraná. A inspiração é na união e disciplina das abelhas, único inseto do planeta que produz mel e principal responsável pela polinização das culturas agrícolas. Trabalho compartilhado. É assim na Sociedade das Abelhas. Alguns grupos buscam néctar, outros buscam pólen, outros constroem a cera, outros higienizam a colmeia para um bem comum que é produzir o mel para todas as abelhas poderem sobreviver dentro da colmeia. E quando se fala em cooperativismo, não é diferente. O sistema cooperativismo, o que é? Reunir pessoas para trabalhar um objetivo em comum. O melhor exemplo de cooperativismo é o que as abelhas fazem, e tanto que a maioria das cooperativas utilizam esse exemplo nas suas capacitações, com seus produtores, para mostrar a importância do cooperativismo. Força que vem do campo, presente na vida de muitas famílias. Quando eu era pequeno, meu pai tinha um sítio aqui em Santa Helena mesmo, e nós tínhamos algumas caixas de abelha. Mas eu guardei no coração essa veia, né? Eu sempre gostei do campo, sempre gostei. E algum tempo atrás eu tive acesso à apicultura novamente. E aí é onde eu me apaixonei de vez e resolvi trabalhar comercialmente com elas. Hoje a apicultura garante o seu sustento. Isso, a apicultura faz parte do sustento da minha família. Estamos em Santa Helena, no oeste paranaense, às margens do lago de Itaipu, uma região tradicionalmente pesqueira, que nos últimos anos tem se dedicado também à apicultura. A atividade do mel veio para dar uma oportunidade de renda para as propriedades e até melhorou muito a atividade da pesca, que vem diminuindo, né? Esses produtores têm um resultado muito bom nessas propriedades. Então, antigamente, você chegava na propriedade, um pescador, principalmente, ele não tinha muita condição de vida. Hoje, ele está comprando um carro, está comprando utensílios domésticos, então está desenvolvendo por causa da atividade da apicultura. O mel do oeste é hoje um dos melhores do Brasil. É um dos mais bons, né? Não tem. O sabor dele é inigualável, né? O sucesso se deve à união dos apicultores. Há 13 anos, eles fundaram uma cooperativa para comercializar o mel da região. A cooperativa veio como um divisor de águas, porque antes da cooperativa existia alguns produtores, alguns apicultores, mas era sofrido para eles comercializar o mel. Vendia no litrão, e os atravessadores vinham, pagavam o preço que eles bem entendiam, para cada um uma negociação diferente, e a cooperativa não. A cooperativa veio para ter uma normativa de preço e também como assistência técnica, toda essa melhoria para o sistema apícola. A cooperativa é tudo, né? Desde para manter o preço, né? Ter uma estabilidade no preço, facilita a comercialização também, né? Que você, quando é quantia grande, assim, bastante, a gente não consegue vender assim no atacado direto, né? Tem que ter a cooperativa para poder intermediar o negócio, né? São 13 anos de história da Cofamel, muitas dificuldades, muitos acertos, muitos erros, mas estamos crescendo no mercado. Então, tínhamos um produto primário, que se tornou um produto com agregação de valor. No início era só o mel que a gente trabalhava, o mel de abelha apis africanizada, que é da abelha que ferroa, né? Na sequência, a gente começou a trabalhar o mel da abelha indígena, especificamente o mel da abelha jataí, sem ferrão, né? Que também deu um plus para a nossa atividade, né? Então, conseguimos garantir a comercialização, podemos produzir, que tem uma cooperativa que garante a nossa compra e coloca esse produto no mercado. Então, deu uma garantia de vida e melhoria de vida à propriedade desses produtores. Olha, a parceria ela começou em 2004, 2005, né? Quando a Itaipu ela constitui seu programa de desenvolvimento rural sustentável, né? E oferece assistência técnica aos agricultores da região. Então, um desses agricultores eram os apicultores, né, que estavam aí ao longo de toda a bacia, né? E a partir dessa parceria de assistência técnica, né, também surge a possibilidade de assessorar as associações dos apicultores, né? Que num processo de discussão eles decidem, né, formar a cooperativa. Então a partir daí a Itaipu começa a apoiar em equipamentos, em capacitações, enfim, uma série de formas, né? Essa cooperativa, considerando que a apicultura é uma das atividades de agricultura sustentável.
em que você promove, né, uma geração de renda para agricultores, mas respeitando a questão ambiental. A cooperativa recebe 200 toneladas de mel por ano e pouco mais de 1/3 desta produção é beneficiado nesta unidade, aqui em Marechal Rondon. Então hoje o filão de mercado nosso que dá mais resultado é o mel, o mercado interno. Então, colocar o mel no mercado interno com agregação de valor. Então, a partir do momento que a gente começou a beneficiar o nosso produto, agregar valor, colocar em diversas embalagens, a gente começou a ter resultado. Mas também ainda 60% da produção vai para o mercado externo, na exportação de mel em tambor, que é onde dá menos resultado, mas é onde que dá maior vazão do produto. O sonho da cooperativa é que a gente consiga vender 100% do nosso mel com agregação de valor, até para exportação. Mas tudo isso é um processo que depende de anos de atividade e de aumento de qualidade e certificações para chegar nesse resultado. A última conquista dos apicultores foi o selo de indicação geográfica, que garante ao mel produzido no Oeste Paranaense características únicas. A IG, ela, se bem utilizada, ela pode ser uma estratégia de alavancar o desenvolvimento da região. E a gente não pode pensar só no mel, ela pode envolver o turismo e outras atividades sociais. Este é apenas um dos muitos exemplos da força do cooperativismo no Brasil. Em todo o país são quase 7.000 cooperativas. Juntas reúnem mais de 14 milhões de cooperados e empregam nada menos que 425 mil pessoas, um verdadeiro exército. 1/4 desse total só no Paraná. O estado é um modelo. Há 10 anos atrás nós tínhamos 240 cooperativas, hoje nós temos 215 cooperativas. Mas se nós formos ver em valor, em faturamento, nós faturávamos há 10 anos atrás o equivalente a 26 bilhões por ano. Nós fechamos em 83,5 bilhões e mais 2 anos nós vamos chegar a 100 bilhões. Então houve um crescimento econômico muito grande e isso se deve aos investimentos. Então, em média, nós investimos 2 bilhões de reais por ano no cooperativismo, basicamente em agroindústria e infraestrutura de recepção e atendimento aos cooperados. E isso gera 1 bilhão e 950 milhões de resultado líquido. E a grande diferença é que esse resultado líquido é reaplicado na região. Então imagina, se fosse uma empresa, uma multinacional, esse recurso ficaria aqui? Não. Ele iria para outros países e ia ser investido em outras regiões. Aqui não. Esses quase 2 bilhões ele é reinvestido. Isso faz uma diferença enorme. O cooperativismo promove no Paraná a segunda maior feira agrícola do Brasil, o Show Rural. Por que as cooperativas deram certo no Paraná? Qual foi o milagre do cooperativismo no Paraná? Que o Paraná, das 380 mil propriedades rurais, 75% a 80% são pequenas propriedades rurais. É na pequena propriedade rural e na média propriedade rural que dá a sustentação do cooperativismo. O que é cooperativismo? É somar pequenos para se tornar um grande. E aí que o cooperativismo do Paraná cresceu, se consolidou. E hoje as cooperativas do Paraná, elas têm 60% do domínio do agronegócio. Mas tem isso e fazem um trabalho social muito maior que o econômico. Quando você agrega pessoas num ambiente sadio, num ambiente de criar sinergia entre dois pequenos para se tornar um grande, e esta é o cooperativismo. Os princípios do cooperativismo é ajuda mútua, mas não é para dar cesta básica, não é para dar dinheiro para ninguém, é fazer que todos trabalhem com o mesmo objetivo, dentro da mesma casa e que todos ganhem de acordo com o suor do seu rosto, mas que a somatória, o produto, seja dividido também pelo poder de força da união, seja dividido também entre todos. Olha aí a felicidade no rosto do seu Aguinaldo, exibindo a tilápia criada na propriedade. Por que despertou esse interesse? Não, vou investir na tilápia. Porque a gente acha ela bonita e para ter uma rentabilidade melhor no fim do ano.
Ele e a família moram na cidade de Nova Aurora. Numa área de 11 hectares, possui 3 tanques de peixe, uma produção de 130 mil tilápias. Tudo é entregue à Copacol, uma das maiores cooperativas agropecuárias do país. A cooperativa começou pequena, a nossa região se caracteriza por pequenos produtores, né? Mais ou menos 80% dos nossos produtores são pequenos, a gente não diz pequenos produtores, são pequenos proprietários, mas grandes produtores. E a cooperativa, especificamente para esse público, ela desenvolve atividades que ajudam o produtor na sua atividade. No caso da Copacol, nós já estamos há mais de 3 décadas com integrações. A de maior sucesso, a integração de aves, né, desde 1982, e é uma forma de criar oportunidade de renda para o produtor na pequena propriedade. Mais recentemente, com a integração também de peixes, e aí toda a experiência da cadeia de produção de frangos, aplicamos também ao peixe. Onde que nós vemos a grande importância? Que com a integração, o produtor não tem a necessidade de ele individualmente buscar financiamento, buscar insumos para a sua atividade, assistência técnica. E a maior dificuldade depois da produção pronta é a comercialização. Então a cooperativa organiza toda essa cadeia, desde os insumos até o ponto de venda. Ser cooperado da Copacol é uma satisfação para a gente. Porque se não tivesse a Copacol hoje, a gente estaria à mercê de outros aproveitadores. Então a gente produz aqui, entrega tudo na cooperativa, toda a nossa produção, e a partir daí a gente faz a comercialização com ela, e ela faz a comercialização com outros de fora. Se não fosse a cooperativa? Se não fosse a cooperativa, a gente estaria numa situação bem difícil. O Brasil está entre os maiores produtores de tilápia do mundo. Perde apenas para a China, Indonésia e Egito. Aqui no país, o Paraná se destaca na produção. É líder absoluto. E o segredo para alcançar o sucesso foi investir em genética. Ciência e tecnologia caminham lado a lado na unidade de produção de alevinos da cooperativa. Aqui estão as melhores matrizes para a reprodução. Bom, como a Copacol trabalha com um banco de avós bastante grande, com uma alta variabilidade genética, através desse banco a gente busca a formação de famílias, né? E dentro de cada família a gente seleciona em torno de 60 indivíduos, que é aquele trabalho de marcação. Além da marcação, que é a inserção do chip no animal, né? Que tem um número, a gente toma também algumas medidas como largura de lombo, comprimento total, o peso do animal, né? O sexo. Esses índices, eles são todos processados através de programas estatísticos e através deles, esses programas nos dão quem são os melhores indivíduos dentro de cada família e com esses resultados a gente nos permite acasalar esses animais superiores e através disso conseguir animais que vão nos responder para a velocidade de crescimento e para o rendimento também. Por ano, são produzidos 52 milhões de alevinos. As matrizes estão vendo do banco genético, né? A gente coloca as matrizes dentro desses berçários junto com os machos. E uma vez por semana são coletados os ovos, né? E esses ovos vão para o laboratório, é feito o processo de incubação e a larvinha é enviada novamente a um berçário. Esse processo vai durar uma média de 35 dias, tá? Dependendo do peso que a gente quer atingir, né? Que normalmente é de meio grama a 1 grama. E depois, somente que esses alevinos chegam a esse peso, é que eles estão prontos, podemos dizer assim, para seguir para os cooperados. Exatamente, a gente tem uma média de peso que a gente tem que entregar para o produtor, né? Então ele tem que passar esse tempo aqui dentro da unidade para chegar nesse peso. A partir desse peso é feita uma classificação e aí sim é levado ao cooperado. Graças à força de produção dos cooperados, eles têm hoje o maior abatedouro de peixes da América Latina, com capacidade de abate de 140 mil tilápias por dia. O cooperativismo integra o campo à cidade. Nada adianta vocês produzirem aqui se o produto de vocês não consegue chegar ao consumidor. E a cooperativa favorece esse trajeto, esse caminho, né? A gente tenta produzir aqui, né, com qualidade, principalmente com amor, né? Aí você consegue produzir melhor, né, com satisfação e tem um resultado bom para transferir para as pessoas da cidade, né? Para eles terem uma qualidade melhor na mesa.
né? Esse é o objetivo do cooperativismo. E quando você vê que alguém lá na cidade comprou um produto que você, teoricamente, ajudou a produzir, qual que é o sentimento? Então, é engraçado, porque às vezes a gente vai para a cidade e veja, vamos supor, um peixe. Até essa semana a gente estava num lugar, aí eu falei, é Copacol? Aí a pessoa riu, né? Porque a gente vê o produto, né? Então é uma satisfação de ver que a gente está produzindo e ele está sendo repassado para as pessoas da cidade, né? Em forma de investimento para elas também, né? Porque elas podem oferecer em restaurantes, né? Então é uma satisfação. O produtor, ele é especialista em produzir, né? Agora, fazer com que essa produção chegue nas grandes cidades é a grande dificuldade, e aí a cooperativa faz esse papel, essa ligação. Para nós não faz muito sentido hoje falar de urbano e rural. Se nós formos ver no interior do Paraná, onde as cooperativas estão, é difícil separar o urbano do rural. O produtor mora na cidade e trabalha no campo. Pessoas trabalham na cidade e moram no campo. Então isso se misturou. Hoje para nós faz sentido falar desenvolvimento regional, desenvolvimento das comunidades, e porque todo mundo ganha. O produto às vezes é produzido no campo, mas é consumido na cidade, é comercializado na cidade. Então isso se mistura. E a gente tem uma alegria de dizer, onde tem um projeto importante de uma cooperativa, às vezes nós vamos buscar gente a 40, 50, até 100 quilômetros para trabalhar. Então gera o quê? Oportunidade para a comunidade como um todo. Isso é uma missão do cooperativismo. Não só os cooperados, mas o desenvolvimento da comunidade também.